A cultura organizacional é aquilo que aquele grupo, naquela organização ou naquela instituição, se estruturou e definiu como algo pertencente a eles. Os pressupostos que existem dentro de uma organização que acabam definindo a forma que as pessoas devem agir dentro dessa empresa. Meus hábitos, minhas crenças, meus valores, a maneira como eu sou e como todos nós somos. Isto é a cultura organizacional, é este conjunto de fatores. O interessante desse tema de cultura organizacional é que ela não está relacionada aos valores escritos na parede, porque às vezes o que se define como uma cultura não é exatamente o que acontece no dia a dia. Às vezes uma empresa define que tem uma cultura de inovação, mas dentro dessa organização, se alguém experimenta algo novo e comete um erro, tem um grande prejuízo após isso. Então, com certeza, a cultura que vai valer dentro dessa empresa não vai estar voltada para a inovação, mas muito mais para a gente não buscar coisas novas para que a gente também não erre. Então, uma cultura, ela acaba sendo definida principalmente pela liderança que está dentro da organização, porque a liderança é que vai dizer o que é recompensado dentro da nossa empresa e aonde existem consequências dentro da nossa organização. No conceito de liderança, você tem 2/3 de características comuns que nós chamamos de competências, né? Que é a capacidade de ser estrategista, prever o futuro, a capacidade de influenciar pessoas, de fazer as coisas acontecerem, a capacidade de escolher pessoas para montar equipes ideais, óbvio, são comuns a todos os líderes, ou seja, a todas as pessoas que exercem a tarefa de liderança. Mas existe 1/3 de características que são específicas de cada empresa, que a gente chama da marca da liderança, que estão absolutamente conectadas com a marca da empresa, com o branding da empresa. Portanto, um líder tem que, isto é uma característica importante, resiliente a ponto de se adaptar a uma situação. Ele tem que ser resiliente a ponto de se adaptar ao liderado. Ele tem que parecer ser para o liderado o líder com a técnica e forma que o liderado precisa, porque o importante é a produtividade do liderado. E ele precisa parecer ser igual ao grupo, este grupo que a gente chama de organização e, portanto, empresa, para que ele possa, não só para dentro da empresa, mas para fora da empresa, representar a marca da empresa. Eu gosto de imaginar o nome de uma empresa e quanto mais pessoas conseguem definir da mesma forma essa empresa, com certeza mais marcante é a cultura. Então, por exemplo, se a gente falar aqui sobre a Disney, provavelmente muitas pessoas diriam que a Disney é um símbolo de excelência no atendimento. Então, isso faz com que essa cultura realmente seja uma cultura marcante dentro da organização. E essa cultura fez com que, além do treinamento, do desenvolvimento de todos os funcionários em direção à excelência do atendimento, existem também processos que foram criados que permitam que isso aconteça. Um deles, muito conhecido dentro da Disney, é você dar autonomia para o funcionário tomar decisões no momento em que aconteceu uma situação com o cliente. Por exemplo, às vezes o cliente está lá num restaurante, numa lanchonete dentro da Disney e cai, né, uma bebida, acontece alguma situação. O funcionário tem total liberdade em tomar a decisão de substituir, por exemplo, este produto para o cliente. Não existe uma necessidade de ir pedir uma autorização para o gerente. Então isso fez com que essa cultura da excelência ao atendimento chegasse na ponta, em quem realmente está em contato direto com o seu cliente. Então isso é uma grande representação do que é uma cultura marcante numa empresa.